Olá pessoal, então vamos resolver mais um desafio para complementar as nossas aulas presenciais. Nesse exercício nós temos um controle de produtividade. Então, como sempre, aqui na aba das instruções nós vamos ter o passo a passo e nós vamos usar essa planilha de auxílio chamada controle de produtividade que vocês vão pegar simplesmente um breve esboço aqui com apenas duas células preenchidas, horário e total do dia. E a partir dela nós vamos criar então o nosso controle. Então vamos lá. O que se pede nesse exercício? Primeiro, o objetivo desse projeto é criar uma planilha para controle de produtividade, por isso então siga os passos abaixo. No item 1, ele está pedindo o seguinte, olha, você deve criar das células B3 até B14 os horários de registro de produção, iniciando às 7 horas da manhã e terminando às 18. As horas devem estar no formato horas e minutos. Para fazer o preenchimento do intervalo, você deve praticar a alça de preenchimento, o recurso alça de preenchimento. Então vamos lá. Da célula B3 até B14, nós vamos digitar na célula B3 o primeiro horário, que é 7 horas, e a partir daí, ao invés de nós digitarmos hora a hora, basta que a gente pegue aqui a alça de preenchimento, olha só, e arraste até a B14. Quando a gente fizer isso aqui, todos os horários serão preenchidos automaticamente. Lembrando que, ao arrastar uma hora, a série será preenchida de hora em hora. Para melhorar um pouquinho aqui, vamos já centralizar para ficar bonitinho. E vamos para o passo número 2. Das células C2 até G2, então repare, nós estamos pegando agora uma linha, né? A linha 2, da célula C2 até a G2, coluna C até a coluna G. Você deve criar o cabeçalho da tabela e preencher com os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por isso, você deve escolher o calendário que tem essas datas, né, nessa sequência, e digitá-las no formato DD, MM, AA e formatá-las no formato DDD. O que é isso? Isso aqui nós temos, né, em algumas aulas, provavelmente isso pode não ter sido abordado, esse recurso, mas nós vamos aprender caso você não tenha visto isso nas aulas. Então, agora na célula C2, nós vamos então digitar, olha só, uma data que corresponda à segunda-feira. Bom, no dia que eu estou gravando essa aula, a segunda-feira deu no dia 24 de 2 de 2025. Então vamos lá, vamos digitar aqui essa data, colocamos ela na célula C2 e vamos arrastar conforme pede o exercício e também vamos pegar a alça de preenchimento até a G2. Reparem que aqui nós temos os hashtags, né, porque o que nós digitamos ficou um pouquinho excedente, né, então nós precisamos fazer o autoajuste dessa coluna, então já vamos selecionar aqui e vamos clicar duas vezes, prontinho. Então aqui nós temos do dia 24 ao dia 28. E aqui é que entra aquele ponto que de repente alguns alunos não tenham visto em aula. Se você vier aqui e pegar estas datas que estão no formato dia, mês e ano, e se nós clicarmos com o botão da direita em cima dessas células e mandar formatar as células, na categoria número nós podemos, primeiro eu seleciono personalizado, e aí nós podemos apagar o que está aqui em tipo e digitar 4 letras minúsculas D. Olha só, D, 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 D. Isso vai fazer com que apareça para nós, quando eu der OK, o dia da semana correspondente àquela data. Notem que a data, se nós observarmos aqui na barra de fórmulas, a data continua na célula, mas ela está formatada para aparecer como o dia da semana por extenso, de segunda-feira até sexta-feira. Com isso, nós cumprimos aqui o que se pede no item 2. Vamos para o item 3. A coluna B deve ser formatada com a sua largura 13 e as colunas de C até G devem ter a largura 15. Então vamos lá. Coluna B, que inclusive nós já deixamos aqui, né, centralizado, bonitinho, deve ter a largura 13. Como é que a gente faz para colocar uma largura específica? A gente seleciona essa coluna clicando com o botão da direita, clicamos em largura da coluna e vamos colocar a largura 13 e vamos dar OK.
Mas as demais, de C até G, devem ter largura 15. Então, como é que nós selecionamos mais de uma coluna dentro de uma sequência? A gente clica na primeira, que é a coluna C, aperta Shift, segura e clica na coluna G. Olha só, todo aquele intervalo de colunas ele está selecionado. A partir de então, a gente vai clicar com o botão da direita em qualquer uma dessas colunas aqui da seleção, olha só, largura da coluna e vamos digitar a largura 15. Pronto, nós demos aqui uma pequena expandida na largura das colunas. Voltando nas instruções, diz que no item 4, os títulos da tabela devem ficar centralizados em negrito e as horas da tabela devem ficar centralizadas apenas. Então vamos lá. Aqui as horas, na verdade, nós já até fizemos, né? Olha só, eu selecionei as horas aqui e mandei colocar centralizar. Ele centralizou na horizontal. Os títulos, que vai aqui ó, de horário até sexta-feira, devem também estar centralizados. Então vamos voltar aqui ó, no botão centralizar, clicar nele e também vamos colocar em negrito. Pronto, demos um pequeno destaque aqui. Em seguida, aplique borda em volta de todas as células dessa região. A região começa em B2 e vai até G15. Então vamos lá. B2, então eu vou clicar aqui na célula B2, apertar Shift e vou clicar na G15. Pronto, ó, selecionei toda a região. Onde é que nós aplicamos a borda? Aqui, ó, na página inicial, no grupo fonte, vamos clicar na seta para baixo da borda e vamos selecionar a opção todas as bordas, porque aí ele coloca a borda em volta de cada uma das células dessa região. Voltando nas instruções, no item 6, as células para a entrada dos valores e os totais de produção, que contempla aqui a região de C3 até G15, devem ser formatadas com formato número, utilizando separador de milhares e sem casas decimais. Região C3, então vou clicar aqui em C3 até G15, cliquei na primeira, aperto Shift, clico na última. Eu vou colocar aqui, olha só, no grupo número eu tenho o botão separador de milhares. Só que se eu aplicar aqui essa formatação e digitar, por exemplo, um determinado número, vocês vão reparar que ele está com duas casas decimais e nós não queremos isso. A gente quer sem as casas decimais. Então, vou usar esse número como exemplo para vocês perceberem o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, ó, eu tenho dois botões: aumentar o número de casas decimais e diminuir o número de casas decimais. Eu clico duas vezes aqui, até que não tenha mais nenhum tipo de formatação, né, contemplando casas decimais, zerou. Ótimo. Vamos agora no próximo item. A última linha da tabela também deve ficar em negrito. Então, eu vou vir aqui, olha, começando em total do dia, que é a célula B15, clico, seguro, venho arrastando até a G15 e vou colocar em negrito também, tá? Feito isso, vamos ver aqui, vamos pular para o item 8. Você deve abrir duas linhas em branco na planilha a partir da linha 1. E na célula B1, incluir o título Controle de Produtividade, Empresa Brasileira de Enlatados. Vou fazer essa primeira parte, depois a gente faz o restante da linha, tá? Então vamos lá. A partir da linha 1, vou clicar, selecionar duas linhas. Vamos ver se vocês se lembram qual é o atalho. Ctrl mais, ok. Abrir uma linha. Por que eu abri duas, né? Uma vai ficar em branco. Nessa B2 aqui, nós vamos digitar o nosso título e a B3 ela vai ficar em branco. Vamos ver aqui qual é o título mesmo: Controle de Produtividade, Empresa Brasileira de Enlatados. Então, vou digitar aqui, ó. Ok, só que agora eu preciso fazer o complemento do que está pedindo naquela linha. Vamos dar uma olhada? Fazer uma quebra de linha na mesma célula e digitar o subtítulo Quantidade produzida por hora.
Não façam em duas linhas diferentes, o conteúdo deve estar na mesma linha. Então, aqui, controle de produtividade, empresa brasileira de enlatados, vai ser uma linha, e na outra eu vou ter um subtítulo. Ali, olha, pode ver até que está em letra minúscula, né? Para não ficar tão destacado quanto a primeira. Quantidade produzida por hora. Porém, o que, que o pessoal geralmente faz? Eles, ao invés de digitarem em uma única linha, eles digitam na linha de baixo. Nós vamos usar o seguinte recurso, olha. Eu vou selecionar essa célula, vou até ampliar aqui, ó, a barra de fórmulas, para a gente ver o que, que vai acontecer. Quando eu digito essa primeira linha, é o que nós estamos vendo aqui na célula. Mas se eu clicar aqui ao final, olha só, cliquei, olha só o cursor. Se eu apertar o atalho Alt Enter, ele vai pular para a linha de baixo. Mas eu não estou indo para a célula de baixo, eu estou abrindo uma nova linha dentro da própria célula. Então, aqui eu vou digitar quantidade produzida por hora. E dei Enter. Nossa, mas ficou muito estranho isso, né? Por quê? Porque ele expandiu aquela célula. Mas nós vamos resolver isso daqui a pouquinho. Vamos ver? Que é o que está pedindo no item 9. Em seguida, vocês devem centralizar o título entre as colunas B e G sem usar mesclagem. E para terminar, coloque o título com o fundo da célula na cor azul e a fonte na cor branca, no tamanho 14 em negrito. Também vamos por partes aqui. Vocês perceberam, então, que aqui, quando eu digitei, ficou tudo em uma única célula. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos selecionar da célula B2 até a célula G2 e vamos pedir para que o Excel centralize nessa região. Porém, nós não vamos usar a mesclagem, porque a mesclagem ela transforma todas as células em uma única célula. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai clicar com o botão da direita aqui nessa região, ó. Clicou com o botão da direita. Vamos selecionar a opção Formatar células e na guia ou na abinha Alinhamento, o que nós queremos fazer? Não é um alinhamento horizontal? Em alinhamento horizontal, nós vamos clicar com a seta para baixo e vamos mandar ele centralizar seleção. Olha só, quando eu der OK, olha que legal. Ele centralizou da coluna B até a coluna G, que é justamente a região que eu selecionei. E ficou super bonitinho. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Lembra que, olha, estas duas linhas estão digitadas na mesma linha 2 do Excel. Então, aqui nós não temos, olha só, as células mescladas. Cada célula é uma célula individual, ok? Então fica um recurso mais bonitinho. Depois ele pede para que o fundo aqui dessa região seja azul, então nós vamos selecionar aqui, ó, de B2 até G2. Vamos colocar um fundo azul, pode ser aqui um azul um pouquinho mais escuro, esse aqui, por exemplo, para dar um contraste com a cor da fonte branca, olha só. E vamos aumentar o tamanho da fonte para 14, conforme ele pede. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só, fundo azul, fonte branca, tamanho 14. Ah, faltou o negrito. Então, vamos selecionar novamente essa região e vamos colocar negrito para o nosso texto ficar um pouquinho mais destacado. Agora, eu não preciso da barra de forma tão grande como está aqui, né? Então, eu posso vir aqui, ó, clicar na setinha para cima e mandar recolher para ganhar um pouquinho de espaço aqui na tela. Deixa eu apagar esse número 12 aqui que eu digitei, que está passando, e vamos continuar o nosso roteiro. Agora, vocês devem proteger toda a planilha, deixando apenas as células de preenchimento desprotegidas e sem possibilidade de seleção. Todo o resto da planilha deve estar protegida contra alterações e sem possibilidade de seleção. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu colocar aqui também para ficar bonitinho, ó. Vou colocar o total do dia centralizado, tá? Ok. Bom, quais são as células que eu vou preencher? O total do dia eu não vou preencher, porque eu vou fazer uma fórmula aqui depois, né? Então, eu vou selecionar apenas de C5 até G16. Aqui é que eu vou ter entrada de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesta região, porque essa eu quero que ela fique desprotegida. Isso aqui nós vimos em aula. Vou clicar com o botão da direita. Vou chamar a opção Formatar células. E aqui, olha, na aba Proteção, eu vou mandar desbloquear. Lembrando em aula.
todas as células, quando nós mandamos proteger uma planilha, elas estão com status de bloqueadas, justamente para elas ficarem protegidas. Se eu quero alguma região desprotegida, eu tenho que selecionar essa região, tirar o bloqueio dessas células e vou dar um OK. Só que isso só vai fazer sentido quando eu mandar proteger a planilha. Só que aqui vamos ver um detalhe, olha. Além de deixar desprotegidas e com possibilidade de seleção, o restante da planilha deve estar protegida contra alterações, que vai ficar automático, e sem possibilidade de seleção. Então vamos lá, olha só. Quando eu vier aqui agora, na guia revisão, proteger planilha, antes de colocar a senha, eu vou falar aqui para ele o seguinte, olha, eu não quero que a minha planilha permita que as células bloqueadas sejam selecionadas. Eu quero apenas que as células que estejam desbloqueadas estejam selecionadas, ok? Então vai ser essa região que nós acabamos de tirar a seleção aqui. Vou desmarcar, selecionar células bloqueadas e vou dar um OK. Vamos ver? Agora, se eu tentar selecionar essa região, tá vendo que eu não consigo selecionar? Estou clicando. Mas se eu selecionar essa região aqui, ele deixa. Olha só. Esse aqui é o meu limite. Então, aqui eu posso digitar qualquer valor, 12, 24, né, 36 e assim por diante. Reparem, posso preencher aqui com todos esses valores que ele aceita. O restante da planilha, ela está protegida. E por fim, vamos ver o que ele pede. Para fechar o projeto, insira uma senha para evitar a abertura da pasta de trabalho por pessoas que não tenham permissão para fazê-lo. E a senha deve ser 12345. Aqui também preste atenção para quem não viu esse recurso de proteção na abertura. O que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui na guia Arquivo, vamos clicar em Informações, Proteger pasta de trabalho, criptografar com senha e vamos colocar uma senha. Olha só, 12345. Vou repetir 12345 e vou dar OK. Pronto, agora a nossa pasta de trabalho está como protegida. Se eu quiser abrir esse arquivo, eu preciso digitar uma senha. Para isso ter efeito, eu preciso salvar o meu documento, salvei, e o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar esse arquivo. Então eu vou apertar Ctrl W, porque eu vou fechar a minha pasta de trabalho, mas não vou fechar o Excel. Então, olha só, Ctrl W, fechei, vou abrir a minha planilha novamente, Ctrl A, ele vai chamar aqui as últimas pastas de trabalho que eu abri, vou clicar aqui, olha, no desafio número 5, e o que vai acontecer? Ele vai me pedir uma senha. Se eu digitar essa senha errado, ele não vai permitir que eu abra o arquivo. Então, para isso, eu tenho que chamar a pasta de trabalho e digitar corretamente a nossa senha, que é 12345. E vou dar OK. Tudo bem? Relembrando, como que eu faço para tirar a senha caso eu não queira mais essa senha de abertura? Volta no mesmo lugar, Arquivo, Informações, Proteger pasta de trabalho, criptografar com senha, apaga todas essas bolinhas aqui e aperta OK. Mande salvar, porque senão esse efeito não vai ficar salvo na planilha. Mandei salvar. Fecho, Ctrl W, Ctrl A para abrir e clico novamente no nome da pasta de trabalho. Prontinho, aí agora ele abriu sem precisar de digitar a senha. Então, essa é a solução do nosso exercício. Espero que vocês tenham revisado muita coisa e aprendido muito mais com base em alguns recursos que a gente não tinha visto, provavelmente, em sala de aula. Muito obrigado, nos vemos no próximo desafio. Estudem bastante, pratiquem, porque só assim vocês vão assimilar o conteúdo. Um abraço, tchau, tchau.